Hoje vamos mergulhar em um tópico que intriga muitos crentes: tatuagens sob uma perspectiva bíblica. O que as Escrituras realmente dizem sobre essa forma de expressão artística? Junte-se a nós nesta jornada de descoberta, onde exploraremos os ensinamentos bíblicos, consideraremos diferentes pontos de vista e refletiremos sobre como podemos integrar a fé em nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo edificante e enriquecedor enquanto exploramos este tema juntos. Ao longo da história, as tatuagens têm sido objeto de vários debates e opiniões na sociedade, particularmente dentro da comunidade cristã. Desde sua associação com práticas pagãs até sua aceitação como expressões artísticas pessoais, as tatuagens têm sido um tópico de interesse e controvérsia no contexto da fé. Mas, além de simplesmente discutir a legalidade ou ilegalidade das tatuagens, exploraremos as implicações mais profundas por trás dessa prática. Qual é o significado das tatuagens no contexto de nosso relacionamento com Deus e com os outros? Como as tatuagens podem ser uma expressão de nossa fé e de nossa identidade como seguidores de Cristo? No passado, as tatuagens eram vistas como sinais de afiliação a gangues ou experiências na prisão. Hoje, encontramos tatuagens em mães suburbanas, adolescentes góticos, estrelas pop e até líderes religiosos. Segundo o Wall Street Journal, quase metade dos millennials admite ter pelo menos uma tatuagem. Anteriormente, tanto a igreja quanto a cultura mainstream rejeitavam firmemente as tatuagens. No entanto, agora é quase comum ver um pastor da costa leste com o braço cheio de tinta. O que antes era um símbolo de rebeldia agora se torna um tópico fascinante de conversa. Mas o que a Bíblia diz sobre tatuagens? O Antigo Testamento fornece orientação a esse respeito. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece cerca de 613 leis. Essas leis variam desde o sistema sacrificial e deveres sacerdotais até o estilo de vida e governança do povo judeu. Em Levítico 19:28, Deus proíbe tatuagens como forma de adoração aos mortos, afirmando: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. No entanto, o versículo anterior também proíbe cortar os cantos da barba em Levítico 19:27. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos em Levítico 11:7-19, regras que os cristãos hoje em dia geralmente não seguem. Existem muitas leis que ainda seriam benéficas hoje, e indubitavelmente todos os cristãos devem seguir os 10 mandamentos. No entanto, há outros mandamentos, como a não cozinhe um cabrito no leite da mãe em Êxodo 23:19, que eram específicos para as circunstâncias do antigo Israel. Então, como decidimos quais leis seguir em nossas vidas? O que é hermenêutica? Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis em nossa interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar e aplicar a Bíblia às nossas vidas atuais. Dr. Ken Gor, professor de estudos bíblicos na Dallas Baptist University, DBU, explica claramente: a Bíblia foi escrita para nós, não para nós. Esta ideia é desenvolvida no livro How to Read the Bible for All It's Worth, uma obra valiosa. Os autores bíblicos foram inspirados a escrever mensagens que perdurariam através dos séculos e milênios, mas eles não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos leva à importância de entender cuidadosamente o contexto da palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4:13 como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro, Deus tem o poder de realizar milagres e poderia me permitir vencer LeBron James em um jogo de basquete 1 contra 1, mas essa não é a mensagem principal do versículo. Se eu jogasse contra ele, eu perderia. O que está acontecendo? Deus não me dá força para fazer tudo o que eu quero? Kelly Edmiston fornece uma introdução útil à hermenêutica usando Filipenses 4:13 como exemplo. No livro de Levítico, o povo de Deus acabava de ser libertado da opressão no Egito. Enquanto Moisés liderava Israel, Deus lhes deu leis para ajudar a construir uma identidade baseada em seu relacionamento com ele. Algumas dessas leis intencionalmente distanciavam os israelitas das práticas pagãs. Hoje, os cristãos, exceto os judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, evitam misturar tecidos e geralmente raspam as costeletas. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. Às vezes, o Novo Testamento permite mudanças específicas, como quando Marcos escreve: assim, Jesus declarou puros todos os alimentos, é Marcos 7.
Em outras ocasiões, a Bíblia diz que estamos liberados das antigas leis judaicas e não precisamos mais seguir o sistema sacrificial. No entanto, Jesus continua condenando o adultério, indo ainda mais longe ao afirmar que o desejo é tão pecaminoso quanto o adultério. Mateus 5, 27 e 29. A proibição bíblica de tatuagens nos leva a refletir sobre as razões por trás dessa instrução divina. Para entender plenamente o significado dessa proibição, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. Na época em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que os israelitas viviam estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam modificação corporal, incluindo tatuagens, como parte de rituais de adoração a deuses pagãos e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelas práticas pagãs ao seu redor. Ele proibiu as tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e separação do povo de Israel do mundo ao seu redor. Isso nos leva a questionar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam igualmente a nós na sociedade contemporânea. Ao refletirmos sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás de nossos desejos de fazer tatuagens reflete um respeito adequado pelo nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo, de acordo com os ensinamentos bíblicos. Em última análise, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens em nossa sociedade contemporânea ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não é clara na língua hebraica. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que é, na verdade, mais ambíguo. A palavra hebraica kakar também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que, em uma interpretação completamente literal, proibiria tatuagens temporárias em crianças em feiras ou até mesmo escrever anotações nas costas da mão. Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. No entanto, a maioria dos estudiosos hebraicos concorda que kakar se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Naquela época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde, mas essa provavelmente não é a principal razão pela qual o Antigo Testamento proíbe as tatuagens. Os israelitas não podiam fazer tatuagens para se distinguir das culturas pagãs ao seu redor e desaprender os costumes egípcios. Muitos comentaristas do século XIX, como Carl Friedrich Kiel e Franz Delitzsch, acreditavam que a proibição estava relacionada ao respeito pela criação de Deus. Essa lei visava proteger os israelitas de associações com a adoração pagã e ajudá-los a se libertar da escravidão. Historicamente, tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito, e como Deus libertou os israelitas da escravidão, eles não deveriam se considerar escravos. Além disso, rabinos judeus associaram tatuagens à idolatria e paganismo. Assim, Levítico proibia tatuagens para evitar a ligação com práticas pagãs, mas no contexto moderno, essa associação pode não ser aplicável. Espero que essa explicação tenha esclarecido por que os israelitas não podiam fazer tatuagens e como isso se relaciona com a cultura e a adoração daquela época. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares, e deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima, e que Deus abençoe a todos.